Bom, já que o tema em debate é a defesa dos injustiçados, eu faço questão de consignar uma nota de desagravo ao Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, advogado de um dos perseguidos do 8 de janeiro. O Dr. Sebastião ficou conhecido do grande público ao fazer a seguinte constatação na cara dos ministros do STF. Aspas, Vossas Excelências têm que ter a consciência de que são as pessoas mais odiadas nesse país. Fecha aspas. Considerando que, segundo a Poder Data, só 12% dos brasileiros aprovam o desempenho do STF, essa crítica sincera deve ter ofendido algumas sensibilidades no tribunal. O tempo passa e hoje o Dr. Sebastião foi detido por determinação do STF após ser impedido de entrar no plenário do tribunal. Esse é um tratamento autoritário, desarrazoado e, acima de tudo, antijurídico. A lei é muito clara e está expressa no Estatuto da OAB, artigo 7º. São direitos do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, especialmente com a finalidade de colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Pois bem, o cerceamento, o embaraço, a restrição ao direito de defesa, como esse praticado contra o Dr. Sebastião, foi um dos pontos centrais da sustentação oral do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dr. Celso Vilardi. O Dr. Vilardi chocou o grande público ao revelar que o procurador, indicado por Lula, praticou dumping processual. Ou seja, ele sobrecarregou a defesa com mais de 45 mil documentos distribuídos em 8 petições, algo que é humanamente impossível de ser lido, interpretado, concatenado em um prazo tão curto para a apresentação de uma defesa. Especialmente considerando que, segundo a apuração da Folha de São Paulo, na verdade, o julgamento do Bolsonaro tem ritmo 14 vezes mais rápido que o mensalão. Só que, além de inundar os advogados com excesso de documentos e arquivos inúteis, a PGR e o STF se recusam a compartilhar documentos e arquivos essenciais para a defesa. Tudo que o Dr. Vilardi pediu é que o STF libere a íntegra dos depoimentos, a íntegra das mídias, que fornecem aí, obviamente, o contexto em que as declarações foram feitas. Hoje, esses arquivos estão todos picotados, pessoal. É como disse o advogado, este é o recorte da acusação. A defesa tem direito a fazer seu próprio recorte. Mas isso agora é impossível, porque o conteúdo da denúncia está todo editado. Mas eu fico pensando, será isso que o Dr. Dias Toffoli quis dizer quando afirmou que o STF era o grande editor do Brasil? Bom, outro argumento preliminar da defesa de Jair Bolsonaro diz respeito ao testemunho do senhor Mauro Cid, o delator que chegou a desabafar para pessoas próximas que estava sendo coagido e ameaçado para alterar o seu depoimento na tentativa de incriminar Bolsonaro. Segundo a própria Polícia Federal, Mauro Cid mentiu, se omitiu e se contradisse. Mas aí ele foi preso novamente e se corrigiu quando foi confrontado com um conjunto de indícios. Para quem duvida do que eu estou falando, segue aqui a manchete da Folha de São Paulo. Aspas. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma inversão perversa do Instituto da Delação Premiada. Antes, com base nas palavras do delator, o Estado ia buscar as provas. Agora, com base nas provas do Estado, é o delator que tem que buscar as suas próprias palavras. Pessoal, reparem como é nula essa prova. Não foi a polícia que confirmou a versão do delator, foi o delator que alterou o seu depoimento para confirmar a versão da polícia. E mesmo assim, como destacou o Dr. Vilardi, eles não encontraram nenhuma prova de conduta criminosa por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma mensagem nos seus dispositivos eletrônicos ou na sua nuvem, nenhum documento na sua posse, nem mesmo uma única conexão entre Jair Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Talvez por isso o procurador escolhido pelo Lula tenha optado por costurar uma narrativa repleta de suposições e acusações sem prova, ou acusações que contrariam as provas colhidas. E mais uma vez, se você não acredita em mim, então acredite nas manchetes da Folha de São Paulo. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contradizem denúncia contra Bolsonaro. PGR turbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. Cid, o delator, e militares contestam em depoimento teor de reunião de oficiais denunciada pela PGR.
E, finalmente, Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Portanto, Basília, a resposta para a questão em debate é sim. O objetivo do dia foi alcançado. Os advogados dos perseguidos do 8 de janeiro expuseram os métodos arbitrários da PGR e do STF para condenar os seus adversários políticos. Que métodos são esses? Mudanças casuístas de jurisprudência, formação de um tribunal de exceção, produção de provas sob coação e ameaça e, como eu disse lá no começo, cerceamento de defesa.